Boa noite. Aumentar aqui o som. Tá me escutando direitinho? Tô ouvindo. Tá ouvindo aí também? Tá tranquilo, tá ótimo. Como é que você está, né, inicialmente de isolamento social? Pois é, né? Estamos aqui trancadinho, cuidando, evitando aí, né? Algumas situações, tanto para a gente quanto para os nossos mais próximos, né? Uhum. Verdade, verdade, Laís. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar compartilhando esse momento com você, viu? Acho que é uma parceria que a gente tinha, assim, pensado, né, há um bom tempo de palestra, de alguma coisa que a gente realmente se encontrasse nesse sentido mais da psicologia. Então, para mim é uma alegria estar compartilhando esse momento. Eu que fiz nesses dias uma live com um grande amigo psicólogo, que é Dalmo, né? Eu acredito que você acompanhou também. Então, é uma alegria para mim estar compartilhando esse momento com vocês sobre um tema tão propício para esse tempo de isolamento social, que é a ansiedade, né? Eu acho que casa, né, a ansiedade com esse momento de agora, mas, assim, é uma satisfação muito grande estar compartilhando esse momento com você, porque conhecendo a sua história profissional, a sua história como pessoa, né, eu acredito que vai ser uma noite assim muito rica de experiências, de compartilharmos experiências, e mais ainda com pessoas amigas, né, pessoas queridas que já estão aí entrando, acenando para a gente, já vi até aluno aqui, né, aluna no caso, dando boa noite, professor, e pessoas também queridas suas, né, eu acredito que mas, assim, um pouco das suas palavras, inicialmente, suas considerações. Pode ficar à vontade. Pois é, Aécio, realmente a gente já tinha planejado há tanto tempo, né, fazer essa parceria e chegou o momento, né? Infelizmente, numa situação assim um pouco delicada, né? É verdade. Mas nós que somos da saúde, né, e até do social mesmo, estamos aqui para isso, né, para esse auxílio às pessoas para ajudar mesmo, porque infelizmente muitas pessoas com esse isolamento têm tido não só precaução, mas têm apresentado muitos sintomas psicológicos que não são saudáveis, né? E nós Hum. estamos aqui para isso, né? Para orientar essas pessoas, para ajudar nesse controle, nesse autocontrole, já que muitas, inclusive, não têm como ter um acesso a um psicólogo, né, a um psiquiatra, enfim, tá tudo um pouco mais difícil atualmente. Então, assim, eu desde já te agradeço muito pelo convite, né, pela iniciativa, e vamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa ansiedade, né, que, assim, inicialmente, eu gostaria já de desmistificar uma coisa. Ansiedade nem sempre é ruim, né? A gente tem ansiedade desde que nasce, né? É Isso uma é coisa verdade. inerente ao ser humano e ela tem a sua função benéfica na nossa vida, né? Ela serve para nos ajudar a ficar um pouco em alerta para algumas situações que podem vir a acontecer. É Mas verdade. quando a ansiedade ela se manifesta de uma forma muito frequente, né, muito insistente, persistente, a gente precisa tomar os devidos cuidados, né? E aí é onde a gente entra. Se você quiser começar aí apresentando alguns das suas Isso, considerações. com certeza. Eu sou muito metódico, né? Mas, assim, como o nosso tempo é curto, né? A gente também não pode se estender tanto. A gente sabe, a gente vai fazer uma discussão. E aí eu pensei um pouco um caminho, né? Até para as pessoas que estão nos acompanhando também sentirem esse roteiro que a gente, né, pensou um pouco. Então, aí a gente falar um pouquinho do que é realmente, né, o transtorno de ansiedade. Muita gente não tem conhecimento sobre ele. A gente falar um pouquinho também sobre fatores, sintomas, né, os distúrbios que estão ligados a esse transtorno, seria interessante também. Né, e, por fim, também a gente falar um pouquinho sobre as formas de tratamento e, claro, não pode faltar, né, dicas de como aí controlar a ansiedade. Né? Eu lembro que foi uma característica, assim, aliás, um ponto que você frisou muito bem, né, essa questão das dicas para as pessoas que estão nos acompanhando. Mas a gente quer agradecer desde já as pessoas que estão, né? Eu estou vendo aqui pessoas já assinando para a gente e também mandando mensagens. Mas eu gostaria de pensar com você o seguinte, né? Primeiro, eu achei legal quando você falou nessa questão da ansiedade que é nossa, né? É algo constitutivo nosso, né?
na filosofia e na psicologia a gente usa muito essa expressão, é algo que é nosso, constitutivo do ser humano, e a ansiedade, né? A gente precisa também de um pouco de ansiedade, né? Quando eu dou palestra sobre ansiedade, eu sempre digo que o problema é quando essa ansiedade, que você colocou muito bem, quando essa ansiedade se torna uma ansiedade patológica, doentia, né? E aí a gente as pessoas vão sofrendo por essa ansiedade, né? E eu queria fazer uma ressalva naquilo que você falou agora há pouco. Nós estamos num momento de isolamento social, então o próprio contexto em que nós estamos vivendo, ele tende a nos deixar ansiosos. Até aquelas pessoas que dizem, não, eu não sou um ansioso, mas aí, vez ou outra, vai acontecendo também aí um sinalzinho de ansiedade até inesperada. Talvez tenham pessoas até que estão dizendo, poxa vida, eu nunca pensei que ia sentir ansiedade, mas eu estou sentindo agora nesse momento de isolamento social, né? Então, eu acho que casa, como eu falei, casa, você citou uma expressão bem interessante, infelizmente, né, casa a ansiedade com esse momento de isolamento, mas são situações, né, são consequências, nós somos seres humanos, então eu acho que vale a pena pensar, né, como é que se encontra aí essa ansiedade com esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Mas, assim, a gente percebe que essa ansiedade, ela vem de motivos, né, não aparentes, né? Ela acontece, assim, a pessoa se torna angustiada, muitas vezes, sem nenhum tipo de sentido, né? A pessoa se torna ansiosa sem nenhum tipo de sentido, vale a pena destacar. A ansiedade, ela vem, muitas vezes, a crise de ansiedade vem sem nenhum motivo aparente, né? Eu não sei se você já encontrou situações dessa natureza, mas as pessoas, elas relatam muito, né? Puxa vida, eu tive uma crise de ansiedade, mas eu nem sabia, né? Eu não tenho nem, as pessoas geralmente dizem isso, né? Eu não tenho nem para que ficar ansioso, mas eu tive uma crise, né? Eu não sei se você tem Já, como um pouco notar isso. com certeza. Assim como também temos o inverso, né? Isso já me apareceu muito na clínica. Já assim, doutora, eu tenho ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, mas sem nenhum tipo de diagnóstico, que aí vale a gente ressaltar que ansiedade não é um transtorno que a gente diagnostica com facilidade, né? Precisa de toda uma análise, de um Isso, profissional isso. competente para isso, capacitado para isso, porque Verdade. às vezes, por exemplo, numa situação dessa, como esse isolamento social, muita gente já está se taxando como tem ansiedade. E às Isso, vezes é isso. só um estágio ansioso, né? Assim como Uhum, depressão, muita gente diz que é depressivo, mas às vezes é só um estado depressivo, não necessariamente um transtorno. Então, assim, até uhum, nisso, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? De não estar se tabulando, não estar se enquadrando sem uma verdade, orientação profissional, né? verdade. Até porque os sintomas da ansiedade, já entrando até nas causas da ansiedade, são muitas, né? E até sintomas que às vezes a gente nem acredita que é de ansiedade, como já apareceu um caso para mim de uma paciente com vômitos muito frequentes, somente os vômitos. E assim, nunca passou na cabeça dela que pudesse ser uma ansiedade. Entendi. E coceira, né? Coceira, assim, né? Probleminhas na pele, a pele, assim, às vezes até do rosto descascando um pouquinho. Então, assim, sintomas que a gente geralmente não liga logo assim de pronto a uma ansiedade. Então, Uhum. assim, para você ver a importância e a cautela que a gente tem que ter quando tratar de ansiedade e de qualquer outro transtorno, né? Verdade, Laís. E você falou uma coisa bem interessante. Eu acho que nós, que você é professora também, eu sei que você está agora em sala de aula, né? Eu também sou professor, e a gente sempre encontra, desde colegas de trabalho até alunos também, pessoas no dia a dia também, pessoas amigas que, eu sou ansioso, né? Eu sou bipolar, eu sou depressivo. Mas assim, eu sempre digo a essas pessoas esse cuidado que a gente precisa ter, né, de um diagnóstico preciso. Eu acho que você foi muito feliz quando você falou nessa questão de ter esse cuidado, né? Eu acho que as pessoas, elas se deixam levar muito pelo senso comum. Eu já vi até muitos colegas também no mundo da educação dizer, olha, aquele aluno ali, ele é bipolar, aquele aluno ali tem toque, né? Ele tem TDAH. Então, assim, eu noto que há um senso comum, né? Claro, às vezes não é por maldade, né? Às vezes até no sentido de ajudar, vale destacar, mas, assim, é um senso comum. E você falou uma coisa muito interessante, né, esse cuidado que a gente precisa ter. Né, por isso que a ajuda, né, daqui a pouco a gente vai falar, essa ajuda profissional é importantíssima.
né? Às vezes eu já encontrei pessoas que disseram, não, mas aí eu tenho minhas ansiedades, mas aí eu converso com um amigo, eu converso... Olha, eu sempre digo que os amigos estão para nos ajudar, que coisa maravilhosa, familiares, mas tem certas situações, né? E quando o transtorno realmente se instaura, o próprio amigo não vai saber, muitas vezes, o próprio familiar não vai saber. Então, aí a pessoa precisa, né, ter essa sensibilidade que necessita de uma ajuda qualificada, né? E aí pensar também esse transtorno que se caracteriza por uma preocupação excessiva, né, e também uma expectativa muito grande de apreensão, né, Laís? É uma preocupação, eu vejo assim que o ansioso, ele sempre sofre, né, porque às vezes não tem nada a tornar aquela pessoa ansiosa, mas ela cria, né? E aí ela vai justamente, até tendo consciência da realidade, mas ela não consegue lidar. Por isso que daqui a pouco a gente fala de controle, ela não tem controle sobre, né? Então isso é muito complicado, né? Então é uma caracterização, inclusive, do manual diagnóstico dos transtornos mentais, em enfatizar que o transtorno de ansiedade ele se caracteriza por essa preocupação excessiva e por essa expectativa de apreensão, né? Então, é sempre um sofrer. Imagine, né, a pessoa que não busca ajuda o quanto ela sofre, né? É muito complicado isso, né? E é aquela coisa, você sofrer por antecedência ou muitas vezes sofrer por algo que você nem conhece. Quando você sofre conhecendo, né, tendo controle sobre a situação, eu acho que a coisa fica muito mais interessante, mas aí é muito mais domável, né? Mas uma coisa é você sofrer por coisas que você não tem controle, né? Ficar ansioso, numa expectativa apreensiva por algo que você não tem controle, é muito mais complicado, né? Eu não sei como é que você analisa também essa dinâmica desse transtorno de uma preocupação excessiva, de uma expectativa de apreensão. Mas é exatamente isso. E às vezes se confunde até com o medo, né, Aécia? Sim, sim, Muitas, sim. muitas vezes a gente confunde estar ansioso e estar com medo, né? E aí é onde, inclusive, nós temos a fobia também, né? Como Tá. uma questão ligada à ansiedade, né? Uhum, Porque isso. esse rol de ansiedade, nós não temos somente a ansiedade, nós temos fobia, nós temos o toque, né? Isso. Nós Isso. temos diversas, vamos dizer assim, diversas variações de manifestação Verdade. de ansiedade. Mas Verdade. é exatamente isso. É interessante, Laís, que você falou, né, que esse transtorno, a gente tem a linguagem da comorbidade, né, o transtorno de ansiedade, ele nunca está sozinho, né, É. é interessante, a gente pensa que, eu tenho ansiedade X, né, não, mas às vezes aquela ansiedade está ligada ali, como você bem colocava, uma depressão, uma síndrome do pânico, né, então a gente fala de comorbidade, eu diria que são transtornos que se interligam, né, vão se ajustando ali, né, tanto que aí você está ligado àquilo que a gente conversava anteriormente, né? Um diagnóstico preciso para ver justamente como é que isso está ligado, né? Enfim, tantas situações. Mas eu gostaria de trazer também esse transtorno de ansiedade que ele, para a medicina, né, sobretudo os psiquiatras, né, eles falam que esse transtorno ele está ligado aí aos neurotransmissores nossos, né? Ligados à sensação de bem-estar, esses neurotransmissores que trazem a sensação de bem-estar e de felicidade, e a gente pode citar aqui a dopamina e a serotonina, a parte médica, né, a parte mais orgânica do pensar o transtorno de ansiedade vai dizer isso, né, que aí seria uma diminuição ou então uma falta, né, dessas substâncias, a dopamina e a serotonina. Agora, é claro que a gente pode levar em consideração também fatores genéticos, né, a gente pode levar em consideração a qualidade de vida da pessoa, a alimentação, né, e também a rotina de estresse, que hoje é demais. A gente vive numa sociedade altamente estressante. Inclusive, eu abro aqui um parêntese, né, que eu falei na live lá com o nosso querido psicólogo Dalmo, sei que ele está online, né, quero agradecer desde já, Patrícia também, sua esposa, está online, pessoas queridas que estão aqui nos acompanhando, mas assim, eu quero dizer o seguinte, que essa situação de isolamento social, né, essa situação provocada pelo coronavírus, eu noto que há um universo, né, de ansiedade muitas vezes colocado nas pessoas, né, não sei se você analisa dessa forma, né, um medo que paira, né, uma tensão que paira, eu tenho pessoas, por exemplo, que estão evitando até de assistir televisão, para você ter uma ideia, né, vocês que estão nos acompanhando terem uma ideia,
Aqui mesmo em casa a gente tem feito muita dinâmica de filtrar, né? Porque é 24 horas, né? Você a todo momento. Então, assim, isso também estressa, né? Isso também faz essa ansiedade aí ficar bem aguçada e quem sabe até quem tem as suas tendências chegar a uma crise, né, nesse momento. Inclusive, eu já tenho conhecimento de situações assim, de pessoas que estão praticamente à beira de surtarem, entendeu? Uhum. Então, assim, não sei como é que você analisa essa coisa essa serotonina aí que não está tão bem, essa dopamina, esses neurotransmissores aí, mas também um fator genético. Às vezes tem pessoas que têm aí familiares, né, com suas crises de ansiedade, uma qualidade de vida que às vezes não existe, até pelo dia a dia da sociedade, né, essa rotina estressante, e isso gera também uma má alimentação, que, Uhum. diga-se de passagem, as nossas crianças, né, já estão nessa linha, porque eu lembro muito bem quando eu fiz a minha monografia, né, em 2018, e eu falava sobre isso, né, eu trabalhei a infância, né, essa questão da mídia, e aí eu colocava essa má alimentação que as crianças já têm, né, com seus fast foods e etc, etc, né, o Vitor está colocando aqui, né, viver num mundo mágico, sem problemas, né, pode causar futuramente ansiedade. É um mundo mágico, realmente. Eu vou até pegar a fala de Vitor, foi meu aluno, né, Uhum. magnífico, por sinal, e realmente é um mundo mágico que pode camuflar, né, a vivência verdadeira de se sentir gente, de se sentir pessoa, né, e aí viver desde criança como... Mas eu queria também um pouco essa tua fala sobre essa questão orgânica, esses fatores que vão contribuindo para esse transtorno ficar aí cada vez mais presente na pessoa. E a gente tem até uma outra questão, Aécio, que eu vejo muito, é muita gente quando está mais estressado, quando está mais ansioso, recorre àquela cervejinha, né? Isso, E assim, vale lembrar que o uso e abuso de álcool e droga realmente não combina com a ansiedade, né? São exato, totalmente inimigas. isso. Outra coisa também que você falou aí, e aí eu vou dar o exemplo, nós temos hoje uma ligação muito forte de fibromialgia com depressão e ansiedade, né? Pessoas que Uhum, têm crônicas, pessoas com deficiência também, independente de que tipo de deficiência, elas estão mais propensas a desenvolver uma ansiedade, até verdade. porque é todo um estilo de vida diferenciado, né? Pessoas com mais necessidades, pessoas que precisam mais de atenção. Muitas dessas Uhum, pessoas se sentem, assim, às vezes até culpadas, porque às vezes tem que ter ali uma mãe, uma pessoa por perto, aí se sente culpado porque está tirando aquela pessoa, está tirando a liberdade daquela pessoa. São pressões exato. sociais, enfim. E aí, quando você me traz a questão, até já entrando um pouquinho nessa forma da gente se cuidar, o Sim, sim. autoconhecimento é uma coisa muito importante que todo ser humano, independente de estar apresentando sintomas ansiosos ou não, o autoconhecimento é de extrema importância para nós, né? A gente conhecer os nossos limites, a gente conhecer até onde a gente consegue ir, até onde não Isso, vai, né? Aqui verdade. também, aqui também eu estou filtrando muito o que eu estou vendo, né? Porque realmente é 24 horas a mesma coisa. Quando não é o Covid-19, é assalto, é morte, é latrocínio, Exato, exato. principalmente em horários de almoço, em horários de Pois refeição, é, né? pois é. Antes de dormir. Então, assim, tudo aquilo, mesmo que a gente ache que não está mexendo em nada na gente, né? Que tá tudo bem, é só no Uhum, tributário, mas em alguma coisa vai mexer, né? Em alguma coisa vai claro. influenciar. Então, assim, Uhum, com todo respeito ao pessoal que trabalha nessa área, né? Que nos traz a claro, informação, mas, sem dúvida. assim, já entrando nessa questão de ajudar nesse controle para quem está aí no isolamento e tal, filtrem o que vocês estão assistindo e o que vocês estão ouvindo, né? Isso Verdade. não quer dizer que tem que desligar a TV e o rádio e não vai ligar mais. Não é isso, Não, né? não. Uhum, Vamos balancear, vamos equilibrar, né, tudo isso. Equilibrar e peneirar essas informações, procurar saber de onde vem, né, a fonte uhum. principal.
porque a gente está vendo aí, infelizmente, uma chuva de notícias falsas, né, de fake news, como chama, e Verdade. muitas pessoas acreditam, né, infelizmente, acredita, porque veio de fulano que é conhecido, que é amigo, e fulano não vai ser capaz de divulgar, mas às vezes até aquele fulano caiu na fake news, então assim, Uhum. tem muita cautela, né, e muita sabedoria, né, para lidar nessa situação. Verdade, verdade. Inclusive, você citou um ponto muito interessante, que é essa sociedade que está aí, né, dentro de um contexto amedrontador. Acho que vale a pena depois até uma live, né, a gente pensar um pouco essas questões das mídias e aí essa psicologia, né, que está sendo, né, às vezes passada, né, para telespectadores. Que tipo, né, de psicologia a gente poderia encontrar? Que tipo de mídia é feita hoje? Eu acho que dá um tema bem interessante em uma live, né. A gente pode depois se programar. Eu gosto muito dessas coisas também. Mas é isso mesmo, é isso que você falou, né? O que fazer, né, para justamente tentar amenizar esse tempo que para muitas pessoas está se tornando uma verdadeira tortura, né? E eu entendo, realmente há uma privação, né, de muita coisa. Eu diria que muito utilizada agora aquela palavrinha, um momento de renúncia, né? Um momento de renunciar a muita coisa em prol de outras, né? No caso agora, claro, a saúde, né, que é um bem maior. Então, é o momento. Mas, assim, eu queria falar também com você, discutir um pouco sobre os fatores, né? Muita gente se pergunta quais são os fatores do transtorno de ansiedade, né? A gente falou aqui o que é esse transtorno, falamos já desse compartilhamento, essa sintonia com o momento em que nós estamos vivendo, mas a gente pode falar de fatores de personalidade, né? A gente pode falar de genética também, né? A gente pode falar de traumas de infância, a gente pode falar, por exemplo, de um distúrbio que acomete mais mulheres. Eu até gostaria de que você comentasse um pouquinho sobre, porque, né, nós temos aqui uma psicóloga, né, e tem muitas mulheres também que estão aqui nos acompanhando. Então, no que diz respeito ao gênero, as mulheres são mais acometidas pelo transtorno de ansiedade. E aí entra, por exemplo, a menopausa, o estresse, né? E você destacou bem o abuso de substâncias. Então, são fatores assim bem pontuais, né, que a gente pode destacar. Eu gostaria somente de fazer uma ressalva sobre essa questão da personalidade. Tem pessoas que já são propensas, né, têm assim, uma tendência, né, são propensas a terem o distúrbio de ansiedade, né? Então vale ressaltar, como também a questão genética. Eu acho também muito interessante essa parte genética, porque tem pessoas que vêm já de uma família, de uma árvore genealógica já ansiosa, né? Então, consequentemente, alguém vai também se tornar ansioso. Mas aí eu queria também um comentário seu, um olhar feminino sobre essa questão de gênero, né? Um fator gênero que desencadeia também a ansiedade, né? Sim, sim, com certeza. Nós mulheres, né, somos é, múltiplas, vamos dizer assim. A gente exerce muitas funções, né? Eu Sim, ainda sim. não, porque não sou mãe, nem dona de casa, mas assim, principalmente as que já são mãe, né, já cuidam dos pais, por exemplo, Isso. são esposas, né, trabalham fora, faz tudo isso ao mesmo tempo. Somente essa pressão e essa cobrança de fazer muitas coisas já é um fator, né, muito assim influenciador a questão de Sim. desenvolver uma ansiedade, né? E temos toda uma questão hormonal, né, que também tem tudo a ver com a ansiedade, né? Nós Uhum. temos a TPM todo mês, para as que entraram na menopausa tem a menopausa, e então, Isso. assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, inclusive com relação a TPM, nessas coisas. Nós temos até o transtorno disfórico pré-menstrual, né, que não cabe aqui, mas só Uhum. né, Uhum. que quando Sim. essa menstruação quando esse período ele é muito extremo, vamos dizer assim, ele é muito doloroso, ele causa mais sofrimento do que o normal. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E feliz ou infelizmente, nós mulheres temos mais essa propensão. E eu tô rindo aqui porque você falando de ansiedade, nós temos aqui, pessoal, um amante de Freud, por isso que ele citou Eita. essa questão de personalidade, mas é Ah, exatamente com isso, certeza. né? Nós temos uma ansiedade que também está
aí arraigada na nossa Uhum. personalidade, né? Existem sim personalidades mais ansiosas, né? E aí, como a gente está falando, o autoconhecimento e essa busca profissional, que não dá para a gente se desligar desses dois fatores, Sim. a busca de um profissional e o autoconhecimento é extremamente importante para a gente saber justamente de que forma essa ansiedade está presente na vida desse paciente, desse ser humano, né? É verdade, é verdade. Muito bem colocado por você, né? E assim, é sempre bom a gente escutar com propriedade, né, uma mulher, né, psicóloga que fala sobre essa questão de gênero, porque realmente há uma incidência muito grande. Eu falo com base em dados científicos, né? Não é nada, por exemplo, tendencioso, né? Não, mas são dados científicos. Há um público feminino que tem mais tendência à ansiedade, mas você colocou muito bem por N fatores, né? N fatores. E por isso é louvável, aqui nós dizemos o quanto vocês são verdadeiras heroínas, verdadeiras guerreiras, né? As mulheres que estão nos acompanhando também. Aqui eu destaco também minha mãe, minha esposa, certamente sua mãe também. Quantas pessoas maravilhosas na nossa vida que são verdadeiras guerreiras nesse sentido, né? Que mesmo com essa multiplicidade de situações e muitas vezes até de pressões, são felizes e seguem em frente e lutam pela vida, e coisa maravilhosa. Muitas pessoas se perguntam também os sintomas, né? Quais são os verdadeiros sintomas do transtorno de ansiedade? E aqui a gente traz a preocupação excessiva, como eu já colocava, a dificuldade para dormir, né? Nesse sentido, assim, tem muitos alunos meus que comentam comigo, professor, tem uma dificuldade muito grande de dormir, é tão complicado, e aí vem as dores musculares também, e a indigestão, muita gente nem sabe, mas também a indigestão, né? Você colocava agora há pouco a questão de, aqui eu lembro a questão de dores no estômago, a vontade de vomitar, que você falou agora há pouco, os famosos gases também. Então, assim, o transtorno de ansiedade ele vai mexendo com toda a parte orgânica do ser humano, né? Então é aquela história, é algo mental, é algo psicológico que termina também sendo desencadeado aí no corpo. O Freud falava dessa mente que vai, né, me permita, né, colocar, dessa mente que vai se mostrar, essa psicologia, esse psicológico, melhor dizendo, que vai se mostrando no corpo, vai somatizando, é essa palavra que eu estava procurando. O corpo vai somatizando aquilo que a mente, né, está processando, né? Então é importante a gente perceber isso também. O corpo termina sendo um sinal. Por exemplo, às vezes tem gente que diz, meu Deus, eu já fui em vários médicos, né? Tenho manchas no corpo, tenho dores no corpo, e não tem jeito, os médicos não sabem o que é que eu tenho. Mas aí, de fato, não é algo orgânico, né? Não é algo físico, é algo mental, psicológico, né? Então, esse transtorno aí que tem sintomas, né? Mas eu queria só voltar a essa questão do dormir, porque tem muitos alunos mesmo. E aí, tenho alunos aqui que está conosco, acredito que seus alunos também, cuidado com o sono, né? Dormir bem, né? Claro que cada pessoa tem seu ritmo, tem pessoas que não conseguem dormir tão cedo, né? Cada pessoa tem, outras já conseguem, mas aí a qualidade desse sono, né? Qual é a qualidade do sono que você tem? Eu acho que essa é a pergunta. Né? Então, o transtorno de ansiedade também vai por isso. Às vezes a pessoa. E nesse sentido, quando a pessoa dorme, né? A pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela dorme. Mas aí é aquele sono realmente comprometido, aquele sono mais, né, digamos assim, angustiado. Né? Inclusive, pode até surgir nesse momento o chamado bruxismo, que é o ringir dos dentes, né? A ponto até de prejudicar toda essa parte bucal. É bem, sabe? O nosso corpo, eu sempre digo que ele é bem interligado, mas o que você poderia dizer também sobre esses sintomas, né? Você que está em contato também com os seus pacientes, pessoas também que você encontra, o que você poderia também nos falar? Com essa questão do sono, né? A gente tem também que é o sintoma, o conjunto de sintoma mais conhecido do pessoal é a falta de ar, né? Sim, As sim, sim, palpitações, né? As bem palpitações, lembrado. a dor no peito, né? Muita gente relata aquele nozinho na garganta, aquela angústiazinha que dá um nó na garganta, parece que tem um bolinho na garganta. Exato, exato. Realmente são os sintomas mais conhecidos e os que mais se manifestam nas pessoas, justamente porque a nossa ansiedade, como ela é um excesso de preocupação, como ela é um excesso até do medo mesmo, a nossa cabeça está trabalhando a mil,
né? Sim. Ela não está parando, ela está sem controle algum, os nossos neurônios estão enlouquecidos, e então isso faz a gente, o corpo todo acelerar, né? Muita gente também relata a questão de tremores, né? Eu escuto Isso. muito o pessoal dizer, estou com as carnes tremendo, né? Os Isso. músculos ficam tremos, e a fala muito acelerada, né? Eu já atendi paciente que chegava muito, muito, muito acelerado mesmo. Então, Uhum. assim, são os sintomas mais conhecidos. Pressa, esse excesso de preocupação, essa velocidade que a nossa mente está trabalhando. Mas nós também temos, como eu falei no início, a questão da pele, né? Muita gente manifesta a ansiedade com sintomas mais dermatológicos, né? Verdade. Coceiras, manchas no corpo. Muita gente também, assim, principalmente a questão do sono, é um sono muito agitado, cheio de pesadelos muitas vezes, né? E uma coisa que eu Uhum. gosto de ressaltar quando eu falo do sono, Aécio, é porque muita gente, quando se percebe com a insônia, quando se percebe sem dormir, pega o quê? Pega o celular ou então liga a TV ou o computador, né? E isso é o maior erro que um ansioso comete, porque o excesso de luz e de estímulo não vai ajudar em nada no sono, pelo contrário, né? Uhum. Inclusive, pelo menos eu, não sei se você tem essa dinâmica, mas eu sempre recomendo que se passe pelo menos 30 minutos antes de dormir, já desliga o celular. Quando pensa, Isso. vou dormir, desliga celular, desliga Muito bom. TV, fica sem contato, fica ali no tédio mesmo na cama, deixa o Uhum. tédio pegar, porque aí o sono vem junto. Lógico que isso de primeira não vai acontecer. Então, assim, uma questão, é um processo, né? A ansiedade e qualquer outro transtorno, a gente passa por um processo para chegar a uma cura, a um tratamento mais Sim. eficaz. Então, assim, Verdade, principalmente Laís. agora nessa quarentena, né, nesse isolamento, ao invés de vocês descontarem o tempo vago de vocês nas redes sociais, na TV, nesses estímulos virtuais, procurem estar mais assim, dialogar mais em família, ler bons Isso. livros, né? Hábitos mais Isso. saudáveis. Tem essa tecnologia, também com todo respeito à tecnologia, mas assim, o Uhum. excesso dessa tecnologia ela não vai ajudar no Uhum. nosso tratamento de ansiedade. Então, assim, é muito importante ficar atento a isso, né? Porque Uhum. acontece muito, tô sem sono, pega o celular. Então, assim, É muito, verdade. principalmente os jovens, né? Os nossos alunos aí, Oh, que com certeza. essa era, né? Com certeza, com certeza. E assim, você me lembrou a live que eu fiz com o nosso querido Dalmo, né? Me parece que ele está online conosco, né? E ali a gente falava, né, sobre essa questão de tentar fazer com que esse momento de isolamento social seja um momento de se encontrar também consigo mesmo, né? Se encontrar com sua família, né? E aí você falou uma coisa muito interessante, essa questão do deixar um pouquinho, né? Não é rejeitar, né? Em nenhum momento a gente fala de rejeição, não. Mas é deixar um pouquinho ali no lugar que a tecnologia deve ficar e aí se predispor a isso, sabe? A se encontrar como pessoa, a se encontrar, se escutar um pouco, essa dinâmica de se escutar um pouco como pessoa, quem é você? Aí entra até a filosofia, né? Para dar uma ajuda nesse momento. Quem é você? Né? Quem sou eu? Né, vai perguntar a filosofia, e a partir do momento que você se encontrar um pouco, se escutar, também buscar o outro, né? O outro é importante, já dizia o filósofo Martin Buber, né? O outro é importante. Então, quem é aquela pessoa que está ao seu lado, né? Quem é aquela pessoa que está perto de você? Então, eu acho que é um momento muito propício, sabe, Laís? Mas eu trago também, você falava agora há pouco, sobre essa questão dos sintomas, e eu trago também a sensação de morte. Pessoas que têm crise de ansiedade, elas relatam uma sensação de morte muito grande. Eu já escutei várias vezes, pessoal, olha, eu pensei que eu ia morrer, né? Eu pensei que eu ia morrer, porque assim, eu não tinha mais controle. Então, essa perda de controle, né, veja como é interessante, a gente perdeu o controle de nós mesmos, né? Nós precisamos de ter controle sobre nós mesmos. Então, o transtorno de ansiedade, numa crise, né, ele realmente retira do ser humano aquilo que é dele mesmo, né, o seu próprio controle. Então, por isso vem a sensação de morte.
né, muito forte, né, pessoas que, depois que passam, meu Deus, eu pensei que eu ia morrer, né, eu pensei que eu não ia realmente voltar, ou seja, eu pensei que nunca mais ia ter controle sobre mim mesmo. Então, isso é muito forte, né, um controle, aliás, é um transtorno que ele E aí vai... acaba tendo a questão até do pânico, né, Aécio? Exato, exato, exato. Inclusive, a minha querida professora Elisângela Pantaleão, tive a honra de trabalhar com ela, né, na Escola Cidadã Integral Olívio Pinto. Ela está aqui dizendo, né, eu estou tentando ter esse controle, né, mas que bom, professora, que você está tentando, né, é um exercício, daqui a pouco a gente vai dar dicas, então, assim, que bom que você está tentando, ter pessoas que não tentam, e às vezes pensa que é algo banal, às vezes não dá um... Então, assim, quando você diz eu estou tentando, então eu estou dando crédito, eu estou buscando me ajudar. É aquela história, você está se conectando com você mesma, entende? E essa conexão a gente não pode deixar de fazer, né? De nos encontrarmos com nós mesmos para depois ir ao encontro do outro, né? Mas, assim, a gente sabe, Laís, que tem distúrbios que estão ligados ao transtorno de ansiedade. Você falava muito bem, né, agora há pouco, e eu destaco aqui a síndrome do pânico, famosa síndrome do pânico, né, a agorafobia, que é essa questão de evitar lugares, né, pessoas com crise de ansiedade, elas tendem a se isolar, né, então isso realmente é muito, muito complicado, né, o estresse pós-traumático, o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né, e você falava agora há pouco também as famosas fobias, né? Eu queria também um pouco desse comentário, esse comentário seu, e eu queria somente fazer uma ressalva sobre a síndrome do pânico, porque nós vivemos hoje numa sociedade que nos causa pânico, né? Você vê que, eu nunca esqueço um professor de sociologia, que ele dizia uma coisa bem interessante: hoje nós construímos muros cada vez maiores, né? Hoje nós colocamos cercas elétricas em nossas casas, hoje nós colocamos, claro, é a questão da segurança, mas essa ação é porque existe também algo que nos está exteriormente fazendo com que essa ação seja feita. Então parece que a gente vive sempre em pânico, né? E aí daria até uma outra live, né? O transtorno de pânico. Vamos depois pensar, pensamento futuro, projeto. Dalmo, eu não sei se ele está aqui ainda conosco, mas ele foi meu padrinho nessa história da live. Eu estou adorando, né? E você aí está começando também essa parceria. Hoje é a segunda, no caso, comigo. Uma alegria. Mas, assim, só para dizer que nós estamos num momento de pânico, e mais ainda agora, nesse momento de isolamento social. Tem pessoas que estão aí em pânico, né? A professora colocou agora, né, minha filha, né, tendo crise de ansiedade, né? Rubens fala pânico causado a todo minuto. Realmente, Rubens, é verdade. Então, assim, um pouquinho essa tua fala sobre esses distúrbios que estão em comorbidade, né? Estão interligados com o distúrbio de ansiedade, né? O que mais eu gosto de enfatizar quando a gente fala de comorbidade é a importância de procurar essa ajuda, né? Sim. Enquanto a gente já percebe algum sintoma, porque já evita, né, de desenvolver essas comorbidades, né? Esses transtornos associados. Para quem não tem esse conhecimento, assim, pelo termo técnico, é, quando a ansiedade ou qualquer outro transtorno ele passa Uhum. a andar muito juntinho, vamos dizer assim, bem no senso comum, quando passa Sim, a andar muito junto, muito próximo de outros transtornos. E aí, como a gente isso. falou, o transtorno de pânico, as fobias, que assim a gente passaria a noite falando dos tipos Oh, de fobia, né? Mas a com mais certeza. conhecida é o medo de altura, o medo de lugar fechado, né? Medos de buraco, de aranha, enfim. Nós temos muitas, né? E se diferencia do medo normal porque é um medo irracional, um medo que a gente não consegue ter o controle, né? Assim como outros transtornos, que a maior característica é essa falta de controle sobre si mesmo. Uhum. Quando a gente procura essa ajuda com mais assim antecedência, com mais rapidez, logo no começo, a gente consegue evitar que essas comorbidades apareçam, ou pelo menos consegue fazer com que elas sejam mais leves, mais brandas, né? E não tão graves, né? Isso, isso. Sim, com essa questão do pânico atual, eu já ressalto para vocês que se cuidem, assim, aproveitem o tempo para fazer coisas que gostam, porque Isso. mesmo que a situação ela seja real, né, seja um perigo real, seja uma doença real,
mas não já estão no isolamento, não já estão em casa, se precavendo, fazendo, né, cumprindo com as orientações dos órgãos públicos. Então, tenta manter essa tranquilidade, né, essa serenidade. Eu gosto muito desse termo, né, da Isso. serenidade, Serenidade. e poder lidar, porque assim, desenvolver um pânico agora não vai ajudar muita coisa, vamos ser bem sinceros, né? Isso. E assim, eu ando bem preocupada porque é um isolamento que o objetivo é a precaução, mas a gente está conseguindo assim perder o controle das situações psicológicas que Uhum. tem acontecido. E são casos reais, são casos Exato, sérios. Mas nós dois exato. estamos aqui para pedir essas pessoas que tenham um pouco de paciência, né? Ocupem seu Isso. tempo com coisas saudáveis, assim, Uhum. aproveitem do jeito certo esse tempo, para que as coisas, para que quando tudo isso passar, não esteja ninguém aqui tomando psicotrópicos, né? Tomando... Pois é. É verdade, verdade. Esse cuidado, né, Laís, consigo mesmo, né? A gente não quer. E nesse sentido, já pegando um pouco a sua fala, a gente fala um pouquinho, estamos já chegando ao final, né, de nossa live, já nos finalmente, mas assim, a gente fala um pouquinho sobre essas formas de tratamento, né? Psicoterapia, a gente sabe muito bem, né? Eu acho que e aí com suas várias abordagens, né? Como Laís colocou muito bem hoje, vocês que estão nos acompanhando, estamos aqui diante de um admirador da abordagem psicanalítica, né, na live com Dalma, ele fez questão de lembrar, né, e inclusive ele também, só que ele é de outra linha, né, ele é da linha mais indiana, uma linha mais, né, Carmen Patrícia, a esposa dele está aqui, obrigado pela presença, e Laís com a sua abordagem sistêmica, que eu fiquei encantado, né, eu tive aulas com o meu querido professor Alberto, né, psicólogo também maravilhoso, encantador, né, e assim, que bacana, né, saber desses... nós somos um sistema, quando ele falou isso na sala de aula, eu achei super interessante, a família é um sistema, e aí eu lembro quando ele falava, né, que quando uma pecinha danifica, né, quando uma pecinha está ali um pouco danificada, o sistema se compromete, então é bom a gente também dialogar com pessoas de abordagens diferentes da nossa para a gente ver essa riqueza, né? Mas, assim, formas de tratamento, a psicoterapia e também nós temos o acompanhamento psiquiátrico, que entra aí a medicação. Vale ressaltar, né, você que está aí nos acompanhando, que nós não podemos receitar medicamentos. Tem muita gente que pergunta, mas o psicólogo... Eu já vi pessoas dizendo, né, o psicólogo não faz não receita uma medicação para mim. Nós não podemos, né, isso aí é de propriedade do médico, e inclusive o médico na especialidade da psiquiatria, né, todo psiquiatra é médico, mas aí nessa linha da mental, né, nessa linha mais dos distúrbios mentais, mas assim, muita gente pergunta, né, por que você não, né, acredito que deve ter perguntado já a você também, né, por que você não me passa um remédio, enfim, né, a gente vai pela linha da psicoterapia, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa importância dessas formas de tratamento, e aí eu volto mais uma vez a dizer, né, amigo, né, familiares, pessoas queridas podem nos ajudar? Podem, mas há um limite, né, não adianta a gente querer aqui dizer que não, há um limite, e aí quando esse limite chega, realmente, inclusive o amigo, o familiar, a pessoa querida deve justamente dizer, olha, procure ajuda profissional, né, você que está aí nos acompanhando tem que ter muito isso, né, não adianta ficar, não, eu vou em casa, né, eu vou conversar comigo mesmo, eu vou já conversar com a árvore, não. Né, é necessário a ajuda psicológica, é necessário. Inclusive, eu tive uma professora, Laís, que ela dizia assim, né, em surto, não adianta fazer terapia. Né, em surto, realmente é necessário psiquiatra, é necessário a, a, a medicação, para justamente quando se instabilizar, né, quando chegar à serenidade, que você falou agora há pouco, né, aí sim a psicoterapia vai, né, ser eficaz. Né? Mas aí, um pouco da sua fala dessa chegada dessas formas de tratamento, como é que você analisa, você também está em campo, aí está em sua ação, né, psicológica na clínica, né, como é que você analisa aí esse Eu, momento? eu sempre falo, principalmente para os meus atuais alunos, né, do curso técnico de enfermagem, inclusive um beijo para vocês. Estou vendo aí um monte de comentários, né? Eita! Feliz que vocês estão acompanhando. Uhum, Mas eu sempre comento, e eu acho que eu sou famosa aqui em Araçagi por comentar por ter essa posição. uhum,
Eu gosto de deixar a medicação por último. Quando a gente percebe, quando a gente cuida desse transtorno, quando a gente percebe esses sintomas no começo, eu sempre digo, vamos tentar na terapia? Se a gente não der conta, a gente pede ajuda do psiquiatra. Isso, isso. Preconceito não é preconceito, mas às vezes essa ansiedade, como a gente falou no começo, ela é Uhum. só uma questão de estilo de vida, né? É apenas uma questão de mudança de hábitos. A maioria dos meus pacientes, quando eu digo assim, vamos tentar trabalhar a questão da respiração, você já meditou? Você tem o hábito de meditar ou de refletir em casa? Eu sempre falo até da questão de orar, né? De conversar com a sua espiritualidade, né? A gente não, a gente que é psicólogo não pode adentrar muito nesse aspecto, mas Isso. assim, eu gosto de ressaltar que é importante a nossa espiritualidade para nós. Vamos tentar mudar a questão do sono, os horários de dormir, os horários de comer. Vamos tentar mudar os hábitos e aí a gente vê se consegue. Se não conseguir, a gente toma um remedinho. E aí é impressionante como coisas tão simples do dia a dia já conseguem alterar o quadro desse paciente, né? Então, assim, Uhum. infelizmente hoje as pessoas, até talvez por falta de informação, já saem procurando o famoso Rivotril, que aí já dá uma É outra verdade. live. Mas Já dá assim, outra live. pois é, assim, eu sempre digo, disse para os meus alunos recentemente, quem tem ansiedade, quem tem depressão tem que viver, não tem que dormir, né? Tem que viver e aprender a enfrentar esses Isso. desafios que a sociedade está lhe impondo, né? Até porque o Verdade. ansioso pode acontecer dele se curar agora, mas futuramente acontecer uma situação na vida dele, por exemplo, a morte de um parente, e ele voltar a ter uma Uhum. crise. Então, assim, quando ele voltar a ter essa crise, ele já vai ter os seus próprios mecanismos e as suas estratégias que trabalhou lá com o psicólogo na terapia para enfrentar aquela situação, né? Uhum. Então, Sim. assim, nesse período, já aplicando essa questão de tratamento para esse período que a gente está vivendo, já que muitos não estão tendo como ir ao psicólogo, né, não estão tendo uma forma de tratamento, façam essas mudanças de hábito por si mesmos, no ritmo de vocês, no autoconhecimento, né? Se trabalhem, se ouçam, como o José bem falou, né? Se escute, né? Porque o corpo fala, né, Aécio? Eu acho que é uma das primeiras coisas que a Verdade. gente vê quando a gente entra na universidade para cursar psicologia. O corpo Isso, fala. isso. Estejam atentos ao corpo de vocês e à mente de vocês, né? Verdade. Verdade. A respiração, gente, parece uma coisa boba, mas respirar fundo é uma das coisas fundamentais que eu acredito que todo psicólogo orienta seu paciente. Respirar Uhum. fundo e estar positivo. Por mais bobo que possa parecer, eu acho que é uma das chaves para a gente cuidar dessas crises de ansiedade, né? Com Enfrentar. certeza. Laís. Sim. Tá havendo só uma distorçãozinha, né? Acho que deve ser questão de conexão. Isso. Mas aí a gente já vai encerrando de toda forma, né? Eu não sei se é Isso, isso. E Deve aí eu ser uma quero questãozinha de conexão. isso. E aí eu quero me deixar disponível para tirar mais dúvidas, né? Até pela questão do tempo que a gente já extrapolou. Tirar dúvidas, o pessoal pode chamar aqui, pode perguntar. Acredito que você, Isso, né? com Porque nesse certeza. período a gente tem que se unir, né? Nesse período a gente não pode pensar individualmente, a gente tem que pensar coletivamente, né? Uhum. É verdade.
Verdade. Você colocou algumas dicas práticas, eu tenho umas outras aqui só para, como dizia uma amiga minha, endossar aquilo que você falou, né? Não sei se você me permite. Com certeza. Eu lembro aqui, por exemplo, a questão de tomar sucos, né? Tem muitos sucos também que até por sua composição ajudam a combater a ansiedade. Chás também que servem como calmante, né? Muito interessante essa coisa até um pouco da medicina natural, né? O jeito natural de ajudar aí as pessoas. Evitar situações de estresse também é uma dica bem interessante. Esse cuidado também parar de tentar ter controle de tudo. Né? Às vezes a gente quer ter controle de tudo e a gente termina se frustrando e isso causa muita ansiedade. Né? Então, saber daquilo, o que pode ser feito, o que não pode, né, que não está ao nosso alcance, não tem como. Então, tem pessoas também que têm essa questãozinha aí de tentar ter controle de tudo, das pessoas, enfim. Então, cuidar um pouco disso, né? Também tirar um pouco o foco do problema. Tem pessoas que focam demais no problema, né, isso causa uma ansiedade muito grande, né, trabalhar um pouco essa questão de tirar um pouco o foco, por exemplo, agora mesmo nessa questão do isolamento, tem muita gente no foco, né, do coronavírus, então assim, como você falava muito bem agora há pouco, né, tentar aí um pouco desviar, né, e repensar um pouco esses focos que você está tendo, né, qual é o foco hoje da sua vida? Se a gente fosse perguntar, né, qual é o foco hoje da sua vida, né? Questionar seus próprios pensamentos e emoções, está ligado aí ao que você falou agora há pouco, Laís, de se autoconhecer, a gente falava também agora há pouco, né? Quais são os seus pensamentos, quais são as suas emoções, né? E pensar também atividades físicas, você falou, viver o presente, falamos hoje também muito bem aqui, né? Não se cobrar tanto, aceitar suas limitações, né? Lembrar que nós não somos de ferro, tem muitas pessoas aí andando com armadura, né, em si, mas assim, saber que existem limitações, cada um de nós tem suas limitações, né? Podemos errar, podemos falhar, então aceitar isso e sentir isso para uma vida melhor é muito interessante, né? Muito interessante mesmo, né? E estamos numa semana, para os cristãos, chamada de Semana Santa. Então, buscar a espiritualidade, né, para os que creem, confiar em Deus, né, ter uma espiritualidade, é interessante que até as pessoas que não têm a crença em algum Deus, em alguma religião, elas têm uma crença em algo. Então, realmente buscar também essa espiritualidade, né, e aí entra a diversidade religiosa, né, nós estamos numa semana cristã, chamada Semana Santa, mas a gente pensa de uma forma maior todas as religiões, então buscar também uma espiritualidade. E se você não acredita, né, em uma das religiões, buscar aquilo que você acredita. Né? Isso traz também, todo mundo já disse que, né, a medicina, inclusive, diz que uma espiritualidade ela traz benefícios muito grandes para o corpo, né, e para a mente também. Né? Não sei se você concorda com essas dicas, Laís, mas é somente contribuindo com aquilo que você falou. Com certeza, exatamente isso. Antes de terminar, você falava, hoje tu estás atendendo em Araçagi, aqui em João Pessoa também? Não, hoje, atualmente, eu estou em Araçagi, né, Sei, na clínica Cuidarte, e me ótimo. dedico aí a essa parte de lecionar, que é a minha paixão também. Ah, com certeza. Muito bem, eu estou atendendo na clínica livremente, aqui em Tibiri, né, em Santa Rita, e aí acredito que você que quer fazer essa experiência, né, de uma terapia, de se autoencontrar, de se conhecer mais, fazer esse caminho mesmo da terapia, né, estamos à disposição, Laís lá em Araçagi, eu aqui também em Tibiri, né, e será uma alegria, né, a gente poder compartilhar esse Virtualmente, momento com vocês. Oi? inclusive virtualmente também, né? Isso, bem lembrado, bem lembrado. Sobretudo nesse tempo, né, Laís, agora de coronavírus, né, de isolamento social, pandemia, então, nós, psicólogos, estamos habilitados, né, e já livres para atender virtualmente, né, guardando, é claro, o ambiente adequado, sigilo, tem todo aquele protocolo, né, e aí, pessoalmente, a gente vai conversando, né, reservadamente se conversa. Mas só para dizer, você lembrou muito bem, né, nesse momento agora, de forma mais precisa, a terapia online. Né? Muitos psicólogos fazendo terapia online e o conselho já pediu
né, de acordo com o que nós estamos vivendo nesse momento, que seja assim, né? Mas estamos aí para fazer esse momento com vocês, né? Mas, assim, eu quero, Laís, imensamente agradecer a você, né, por ter vivenciado esse momento comigo. Acredito que nós passamos da meia hora. Foi tão bom que a gente Nós estamos passou, em né? uma hora já. Pois é, pois é. Mas eu quero dizer, viu, eu estou empolgado com essa história de live, né? Ah, com E eu quero certeza. dizer, quarta-feira eu estarei agora no Facebook, porque tem pessoas me cobrando já, se você não faz um aqui no Facebook, eu não tenho Instagram, né? E aí eu não sei se você sabe, né? Mas muitas pessoas não sabem, eu sou teólogo também, né? Sim, Filósofo e teólogo. E eu estou fazendo uma live quarta-feira, também às 8 horas, sobre a fé, né? O tema é justamente esse, fé em tempos difíceis. Então, quem quiser também acompanhar conosco lá no Facebook, a gente faz também essa discussão, né, sobre a fé, e aí numa linha mais teológica, mas também numa linha filosófica, e por que não dizer também, pensando aí uma psicologia, existe uma vertente chamada psicologia da religião, né, que trabalha essa influência da religião na vida do indivíduo, e eu pensei justamente em trabalhar essa fé, sobretudo em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Que tipo de fé nós temos para vivenciar esses dias, né, esse contexto em sociedade que nós estamos vivenciando? Então, até inclusive você está convidado para lá partilhar, né, conhecimentos comigo, será uma alegria, né? Fé em tempos difíceis, quarta-feira, lá no Facebook, a partir das 8 horas, tá? Nessa linha aí. Mas eu quero novamente imensamente agradecer a você, né? Foi uma alegria, uma honra, sei lá, imensa estar com você nesse momento, né? Partilhar esse tema tão bom. E, assim, eu estou vendo aqui o sucesso da nossa live, pessoas, a Wanda, né? Muito boa essa live, parabéns, foi maravilhoso, né? A minha querida Elisângela Pantaleão colocou aqui, e pessoas já durante todo o momento agradecendo, parabenizando. Eu acho que foi de sucesso, né, esse nosso momento. E eu acho que o maior sucesso é a presença de todos que estão aqui também alegrando com a presença, né? Nos deixando satisfeitos com isso. Mas eu quero agradecer a você, né? Passar a palavra para você só para suas considerações finais, para a gente encerrar esse momento. Mas que bom, né? Que outras possam vir, que outras parcerias possam vir, né? Muito bacana mesmo. com certeza. Depois que a gente descobre o mecanismo, agora vamos usar, né? É Eu verdade, agradeço, é verdade. eu agradeço muito a você, né, que me fez esse convite. Do pessoal que não sabe, eu e José Aécio estudamos psicologia no NIPE quase no mesmo tempo, né, Aécio? Eu acho que Isso, exatamente. um período à sua frente, alguma coisa assim. Ele é meu conterrâneo, né, de Araçagi, Uhum. tá Rita, mas assim, sempre foi uma referência para nós aqui da cidade, como pessoa, como Obrigado. profissional. Muito obrigado. E assim, a satisfação é toda minha. É uma satisfação também essa presença, né, principalmente dos meus alunos aí, dos amigos, dos familiares, meu namorado que está por aí também. Que bom. São pessoas assim que ajudam a gente a ter esse gás, né, de fazer esse trabalho, né? Porque a gente faz exatamente pelo outro, né? Quando a gente se forma, a gente tem esse juramento, né? A gente faz esse Verdade. juramento. Então, assim, minha gratidão, que muitas lives possam vir por aí e as palestras presenciais que você está me devendo Com ainda, né? Vamos certeza. falar de Com prova. certeza. Vamos sim, vamos sim, vamos sim, vamos marcar. Deixa passar esse período, né, pra gente se marcar aí. E aí, para o pessoal aí que, no caso, na sua quarta-feira vai ter uma live lá no Facebook, e na sexta eu estou tendo uma com a Arlan, que é farmacêutico, a gente vai falar Que exatamente bom, dessa questão dos psicotrópicos, dos chazinhos, né, dessas ótimo. vitaminas C por aí, nesse estado aí, né, nesse isolamento social. Uhum. Então, muito Tá bom. obrigada a todo mundo,